é uma aula sobre como o trabalho que você fez sobre a sua avó se relaciona com os outros trabalhos sobre as outras avós. Para vocês terem uma ideia, até agora, quase todo mundo já fez, né? Eu recebi 143 trabalhos. Então, você fez um trabalho sobre a sua avó ou sobre o seu avô. Eu tive que ler 143. E é tranquilo, galera, porque eu faço esse trabalho com os meus alunos desde 2009. Então, até hoje, eu já li mais de 2.000 trabalhos sobre vô e sobre vó de aluno. Tanto que eu escrevi minha tese, meu trabalho do doutorado lá na UNB, eu contei a história do Recanto das Emas usando o trabalho dos vô e das vós dos meus alunos lá que eu tinha no Recanto. Agora, o que eu vou fazer nessa aula 18 com vocês? A gente vai pegar essa informação do seu vô ou da sua avó, que é uma pessoa, e mostrar como ela se mistura com a história das outras avós, das outras pessoas da sua turma, das outras pessoas da escola. Porque às vezes a gente pensa que a história de uma pessoa ela é completamente diferente. Ninguém tem uma vida igual. Mas ao mesmo tempo, aquela história se cruza com a história de outras pessoas. Ela se relaciona, ela tem coisas parecidas e ela tem coisas que caminham juntas nas histórias de vidas daquelas pessoas. Então, vou dar um exemplo para vocês. Por exemplo, de todos os trabalhos que eu li, teve só 21 avós que não mudaram do lugar onde eles nasceram. Ou seja, 122 avós não moram mais no lugar onde eles nasceram. Vários deles vieram aqui para Brasília para procurar uma vida melhor, para procurar um emprego, para conseguir ter direito a uma moradia, para conseguir ter uma escola para pôr os filhos para estudar. Então, mesmo que seu avô ou sua avó ainda more lá no lugar onde ele nasceu, ou que ele mudou, mas não veio para cá, mesmo assim, a história deles tem a ver com Brasília. Porque os filhos deles vieram para cá, tanto que vocês moram aqui. Então, aonde estiver, a história da sua avó tem a ver com a história de Brasília. E, ó, se a gente for ver, por exemplo, ó, 23 avós vieram do Piauí. 21 avós vieram de Goiás. 19 avós vieram da Bahia. 16 avós vieram de Minas Gerais. 13 avós vieram do Maranhão. E tem avô do Rio Grande do Norte, Pernambuco, Paraíba, Ceará, Rio de Janeiro. Tem até avô que nasceu aqui no Distrito Federal já. É só para mostrar para vocês, eu falei só os principais. Mas como essas pessoas estão vindo de lugares diferentes do Brasil, tenham elas nascido antes de Brasília ou depois de Brasília, mas para tentar uma vida melhor nesse lugar. Então a história de vocês também está amarrada com isso. Você está aqui hoje, estudando no CF2 de Brasília, porque um dia lá atrás, a sua avó ou seu avô começou a lutar para poder ter uma vida melhor. Porque quem fez o trabalho da avó e do vô, viu que muita avó e vô falou como foi difícil a infância deles. Por exemplo, às vezes, a gente acorda e pensa assim, pô, pandemia, tô trancado dentro de casa, não aguento mais aula online. Mas pensa, galera, que privilégio que a gente tem de poder estar aqui com internet, na frente de um computador estudando, quando com a sua idade, a sua avó já trabalhava há muito tempo. Quanta avó e quanto vô não falou para o neto ou para a neta no trabalho que a infância não foi de brincar, que a infância não foi de ir para a escola, que a infância foi de trabalhar na roça, foi de ajudar a mãe em casa. Eu vejo isso em muitos trabalhos, galera. Então, às vezes, a gente precisa conhecer isso
para poder dar um valor. Porque essa luta da nossa avó, ela só tem valor para a gente se a gente conhece ela. Então, quanta avó não falou que foi doméstica, que foi cabeleireira, que trabalhou na roça como agricultora, que foi babá, costureira, artesã, enfermeira, vendedora, diarista, carpinteiro, cobradora de ônibus, copeira, técnica em enfermagem. Isso eu estou dando exemplos de profissões que as avós e os avós de vocês falaram para mim nos trabalhos. Então, conhecer essa história é conhecer a própria história de vocês, mas também é conhecer a história de Brasília. Por quê? O que Brasília tem que está atraindo essas pessoas recorrentemente para cá, para poderem buscar essa melhoria de vida, para buscar essas construções que façam a vida delas melhorar. Essas histórias de vida do avô, da avó de vocês, a forma como para eles foi ter filho, o amor pelos netos, se eles dão mais valor no mundo como o mundo era antigamente, ou se eles preferem o mundo de hoje, porque está mais fácil. Porque vários avós falaram, o mundo de hoje está muito violento. Mas a tecnologia traz conforto, traz melhorias. Então, tem avô que prefere hoje em dia. Tem avó que fala, não, mesmo com as coisas que melhoraram, está muito violento, tem muito desrespeito, e aí eles acham que antigamente era melhor. Mas uma outra informação interessante é que desses 143 trabalhos que eu li, só 21 eram sobre o avô. 122 trabalhos eram sobre a avó. Isso não é por acaso. Muitas vezes é mais fácil para você conhecer a história da sua avó que a história do seu avô. Porque não só as mulheres vivem mais tempo, em média, que os homens, normalmente as mulheres vivem 10 anos a mais que os homens, porque o homem morre mais assassinado, homem morre mais de doença, porque cuida menos da saúde, as mulheres são mais preocupadas com a própria saúde, homem para ir no médico é um custo e tudo mais. Além disso, ainda tem o fato que as mulheres dificilmente abandonam a família. Normalmente, a mulher cria os filhos com as dificuldades que for, mas a mãe não larga o filho. Agora, o que tem de pai por aí que abandona o filho, que não cria o filho, que não participa da vida do filho, hoje em dia tem muito, antigamente tinha muito também. Então, às vezes, quando você vai entrevistar, só tem a avó para entrevistar. Ou mais, quando você vai perguntar para o seu pai ou para sua mãe, eles só conhecem a história da mãe deles, não conhecem tanto a história do pai deles, porque as mães são muito mais presentes. Então, esse trabalho de vocês também mostra como as famílias giram em torno das mulheres, né? Quem segura a onda da família, quem às vezes trabalha o dia inteiro, depois cuida dos filhos, depois tem que arrumar a casa, é a mãe, é a avó, é a mulher. Isso é absurdo, galera, porque trabalho da casa não é trabalho de mulher, trabalho da casa é trabalho de quem mora naquela casa. Então, às vezes, a própria mãe bota as filhas para ajudar e deixa os filhos lá à toa, não fazendo nada, de pé para cima. O cabra não tem coragem de catar uma cueca suja do chão e bota a mãe dele, que já trabalha o dia inteiro, para ralar mais ainda. Pensa quantas vezes você podia ter feito um gesto de cuidado com a sua mãe, ajudando ela, lavando uma louça, passando uma vassoura na casa, às vezes só dando um abraço nela e falando, ô mãe, como eu amo você, você é a melhor mãe do mundo. Porque às vezes a gente pensa que essas pequenas coisas não fazem diferença, e elas fazem muita diferença, tá? Então, assim, nesse trabalho da avó, ao perceber como o avô, a avó, não só o seu, o de todo mundo que está nessa sala, o de todo mundo que está na escola, saiu, lutou, viveu, permitiu que a gente estivesse aqui hoje. Permitiu que o mundo mudasse, que acontecessem transformações, rupturas, para as coisas poderem melhorar.